E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros. Hoje é dia de resenha neste canal. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre, de acordo com o título, o Clube do Livro dos Homens, na verdade é só o Clube do Livro dos Homens, fiquem comigo e sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, galera. Vim falar hoje com vocês sobre esse livro, Clube do Livro dos Homens. Vou contar um pouquinho sobre a história, mas antes deixa eu dar algumas informações sobre o livro. Primeiro, ele é da autora Lyssa Kay Adams e ele faz parte de uma série que se chama Clube do Livro dos Homens, né? Vamos ver o que virá aí mais pra frente. Ele foi publicado pela editora Arqueiro, ele tem 320 páginas e é deste ano, de 2021, então ele é fresquinho, ele é um lançamento de 2021. Ele se encaixa ali no gênero romance, comédia romântica. Se prepara porque você vai rir muito lendo esse livro. Eu classifiquei ele com 5 estrelas porque desde já eu vou logo avisando, estou apaixonada nessa história. Esse livro é maravilhoso e ele provavelmente estará lá na lista dos melhores livros lidos de 2021. Aguardem, vamos ver, vamos esperar o ano acabar. Deixa eu fazer um resumo para vocês. O livro ele vai contar a história do Gavin e da esposa dele, Thea. Thea. Não sei como pronunciar, gente, vou chamar ela de Thea. Então, o Gabe e a Thea, eles são casados, né? Eles têm aí acho que 3 anos de casamento. Ele é um jogador de beisebol que tá muito famoso, porque ele fez uma jogada incrível aí, ganhou um super destaque. Ele já era famoso, mas agora ele tá na melhor fase profissional dele. Então, como um jogador de beisebol profissional, ele é aquela vida de jogador, de qualquer esporte, né? Constantemente está viajando e ele é casado, ele tem as 2 filhinhas dele, filhinhas gêmeas, então ele tem uma vida assim que ele tá constantemente fora de casa, né? E o que acontece, gente? Tem um problema no casamento, ele e a T estão passando por uma crise no relacionamento. Por quê? Porque o motivo da crise? Ele descobre que a T estava mentindo pra ele e mentindo numa parte muito importante do relacionamento, né? Num belo dia ele descobre que a esposa dele não se satisfazia com ele na cama. Pois é, ela fingia com ele na cama, ela não tinha prazer com ele. Então aquilo dali é um... Isso não é spoiler, tá, gente? Isso daqui está na sinopse do livro. É o início do livro, é a sinopse do livro. Então, quando ele descobre isso, é que dali dá um racha no relacionamento e dali vai surgir um monte de coisa, porque na verdade esse é o menor dos problemas deles, né? Eles são um casal que estão casados há muito pouco tempo para ter tantos problemas, mas ainda assim eles têm. E é resultado de vários fatores, porque nunca é uma coisa só, né? Para um casamento chegar ao fim, como o deles está prestes a chegar, muita coisa vai estar sendo acumulada ali para levar até onde eles estão. Aí o que acontece, né? Aí, depois que ele descobre que ela fingia com ele, essa farsa, né, da Thea, isso abala muito o emocional dele e também mexe com o lado masculino dele, né? Então isso mexe muito com ele até que chega um ponto em que a esposa dele fala assim, ó, vamos acabar por aqui, cada um segue a sua vida, a gente dá um jeito por causa das meninas, a gente vai tentar conviver e ele acaba saindo de casa. Quando ele sai de casa, ele tem um momento assim de... Ele toma todas, ele passa super mal dentro de um quarto de hotel. Isso é a primeira página do livro, tá, gente? Não tô dando muito spoiler, não. Mas aí uns amigos dele do time vão lá resgatá-lo, né? Porque ele tá passando muito mal, ele tá assim, numa fase terrível, né? E esse amigo dele vai e conversa com ele, ó, você quer salvar teu casamento? Aí ele diz, quero, porque eu sou apaixonada pela minha esposa, eu não quero terminar com ela, eu quero resolver isso, eu quero que ela entenda o meu lado, eu quero entender o lado dela. Ele tá disposto a reatar e se esforçar pra dar certo no casamento dele, né? Só que ele tem uma estrada muito longa pela frente, né? E esse amigo vai e fala assim, ó, então tal dia a gente vai se encontrar e eu vou te mostrar algo que vai te ajudar a recuperar o seu casamento. E eles vão, e ele vai, né, até a casa desse, até o endereço onde chamou ele. Quando ele chega lá, ele vai pro porão
que é de uma casa de um dos caras, né, que fazem parte do clube. E lá ele encontra vários caras, outros, um monte, assim, uma reunião masculina, todos ali e todos com um único propósito, né, que é conversar sobre os livros de romance que eles estão lendo. Quando o Gavin ele chega, é muito engraçada a reação dele, gente, porque ele fala assim: eu não acredito, cadê as câmeras escondidas? Porque eu não tô acreditando que isso é real, sabe? E quando os caras falam, né, que eles fazem isso, que ali é um clube do livro, que eles leem romances, diversos tipos de romances. Aqui, esse meu lado todo aqui da estante é só de romance. Então os caras estão ali, eles têm um propósito, né, que é de ler livros de romance. Ele não acredita nisso, porque assim, como assim? Vocês estão lendo? É sério que vocês gostam disso? E eles falam, não, tem um propósito para isso. A gente gosta muito do que a gente está lendo e tem um propósito. O propósito é pra gente entender o lado feminino, o lado das mulheres, o que agrada a elas, o jeito que o que toca o emocional feminino, né? Basicamente isso. Eles querem entrar na mente das mulheres e para isso eles leem livros escritos por mulheres que é voltado para o público feminino. A gente não pode negar isso, a maioria dos romances ele é voltado para agradar as mulheres, né? Aí tem até uma pergunta, né, que eles fazem assim: ah, mas a sua esposa gosta de ler? Ah, ele fala, ela gosta, mas ela não lê esse tipo de livro. Aí eles vão e falam assim: pera aí que eu vou pegar meu Kindle, porque ele não tá aqui perto. Voltei, já peguei meu Kindle. E um dos diálogos, aí eles falam assim: a sua esposa tem um aparelhinho desse? Aí ele diz assim, tem, ela vive com ele pra cima e pra baixo. Então, aí eles falam assim, você pode ter certeza que esse aparelho, o Kindle dela vai estar recheado desse tipo de romance, né? E ele fica assim muito na dúvida, como assim eu vou conseguir salvar meu casamento lendo livros de romance? Aí eles falam, você vai ter que se esforçar e você vai tentar ali descobrir o que está acontecendo, os motivos, né? E primeiro porque ele também não conta para os amigos o que levou ele a sair de casa, né? O que foi o racha no relacionamento deles. A gota d'água que transbordou tudo e acabou levando ele para fora de casa. E aí eles falam assim, não, lê esse livro, você vai pegar várias dicas aqui. E ele começa a ler, que é um livro lá de um conde, tentando conquistar a condessa dele. E é muito bonitinho porque a gente tem partes do livro pra gente ler, pra nós lermos como leitores também, o livro que o Gavin está lendo, né? E aí, depois disso, ele vai tentar recuperar o casamento dele, tentar reconquistar a esposa e reavivar o casamento. Mas é algo muito complicado porque ela tá assim, com todos os pés atrás, com ele, apesar de gostar muito ainda do marido, ela é apaixonada por ele, mas ela tá cheia de dúvidas, né? Até porque ela tá numa fase em que ela se perdeu, né? Ela meio que se perdeu por conta do relacionamento. E eu já vou chegar nisso. Agora eu quero começar a dar a minha opinião para chegar nesse ponto do relacionamento deles. Eu gostei muito do livro, eu achei assim sensacional. Eu gosto muito de histórias de livros que falam sobre relacionamentos, mas já relacionamentos que acontecem, né? Porque geralmente a gente para ali no Felizes para Sempre. Declarou Felizes para Sempre no livro e fim, a gente não sabe mais nada. E a gente sabe que a vida real vai muito além disso. Não é um conto de fadas e existem problemas nos relacionamentos e casamentos que chegam ao fim, casamentos que precisam de uma reconstrução, de uma reinvenção entre casal, e eu gosto muito de ler sobre esse tipo de coisa, né, nos livros. E nesse livro, apesar das risadas, ele vai tratar de assuntos importantes e assuntos delicados dos relacionamentos. Por exemplo, vamos lá para a parte do que eu tinha falado, que eu me interrompi antes. No caso da Thea, ela casou com o Gavin com poucos meses de namoro. Ela acabou engravidando, né? É uma gravidez que não foi planejada, das gêmeas. E ele, quando descobre que ela está grávida, acho que são 3 meses só de namoro, alguma coisa assim, muito pouco tempo. Com ela engravida e ele imediatamente pede ela em casamento. E não é porque simplesmente ela ficou grávida. Claro que a gravidez apressou as coisas, mas é porque ele realmente era apaixonado por ela e vice-versa. Eles gostavam de verdade. Atualmente
Se a gente ouvisse isso de um vizinho, a gente ia ficar com os pés atrás, né? Falar assim, não, isso daí é engravidou por interesse, ainda mais porque o cara é rico, né? Mas foi isso que passou pela cabeça dela, sabe? De que ele não iria acreditar que ela gostava dele de verdade, etc e tal. Mas sim, ela gostava dele. Era muito sincero o que ela sentia. E muitos jovens, ambos muito jovens, e ela teve que parar a faculdade por causa da gravidez, ela não conseguiu concluir a faculdade, ela se tornou mãe em tempo integral, não há demérito nenhum nisso, e ela se tornou esposa em tempo integral, que também não há demérito nenhum nisso. A questão toda foi que ela se perdeu, ela acabou entrando dentro dessas facetas e se perdendo dela mesma. A vida dela se transformou de um jeito tão rápido que ela acabou sendo absorvida pelo mundo do game, sendo que ele nunca impôs isso pra ela. Isso fica bem claro no livro. Ele nunca impôs que ela se transformasse em algo. Ela tinha ali as questões também da vida profissional dele, de ter que lidar com a imprensa, de ter que lidar com colegas de time, as esposas dos colegas de time, nem todas são muito amigáveis. Então são situações ali que acabaram transformando ela numa pessoa que ela já não se encontrava mais. E isso foi acumulando e foi acumulando até que chega no estopim do relacionamento deles, né? E um acúmulo de mentiras, né? Ali. Não é nem mentiras, mas de ocultação mesmo, dela não falar, simplesmente ela deixar pra ela, até que desemboca em algo que vira estopim de toda a situação e quase põe fim ao casamento dela, né? E no momento pôs fim ao casamento. E ali ele vai tentar, ela vai se revolucionar, né? Ela vai tentar se reencontrar, buscar ela mesma, se achar como pessoa, como um indivíduo, né? Ela não é só a esposa, ela não é só a mãe, ela não é só a irmã, porque tem a irmã dela que também é muito engraçada. Mas ela não é só essa pessoa, ela é ateia e ela precisa se encontrar e descobrir ali onde ela se perdeu, né? E vai envolver questões do passado dela também. Isso é muito interessante. E apesar de ser um livro muito engraçado nesses sentidos, ele tá lendo ali o livro e se utilizar das dicas que o Conde lá tá fazendo, e da história deles, até a história deles ser muito semelhante à que ele encontra no livro, tem outras questões mais importantes ali que vão lidar com o psicológico de ambos. O Gavin, ele apesar de ser lindo, maravilhoso e um super atleta, ele tem um problema de fala, ele é gago, então isso gera muita insegurança nele, e isso também vai ser um reflexo, vai refletir no relacionamento deles, por conta quando ele descobre a mentira, né, da Thea. Isso vai deixar ele muito magoado e vai mexer com a autoestima dele. Então são coisas ali que de relacionamento mesmo, para quem gosta de livros assim vai amar encontrar esse livro, e é muito bem escrito. Eu achei que a autora ela fez um trabalho assim maravilhoso. A história vai evoluir de um jeito muito bonitinho, de um jeito muito fofo. O final é sensacional. Eu achei assim maravilhoso mesmo. Tem final feliz, já vou logo afirmando isso, porque é uma comédia romântica com final feliz. E é pra deixar a gente com o coração quentinho. Eu li ele acho que em 2 dias. Foi depois de ter terminado Casa de Terra e Sangue. Eu tava muito frustrada com Casa de Terra e Sangue. Se você já viu a minha resenha, entende muito bem o que aconteceu. Mas aí eu peguei esse livro, porque as pessoas estavam falando tanto dele, eu falei assim, não vou perder tempo não, vou ler. Apesar da hype, né, a gente fica assim meio pé atrás. Mas o livro é sensacional, gente. Sensacional. Ele é fofo, ele é emocionante, ele é engraçado, ele vai assim, te pegar de jeito. E eu indico muito. Eu já falei para algumas pessoas lá no Instagram que eu indicava a leitura dele. E eu postei lá que eu tava lendo, né? E eu indicava muito a leitura dele. E fica aqui também para você a minha indicação, a resenha escrita desse livro tá saindo simultaneamente lá no blog, então você pode ir lá no blog também conferir a resenha escrita e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, mas fica aqui a minha indicação para vocês. É uma leitura fluida, leve, divertida, emocionante, que vai te pegar de jeito. Eu já sou fã e eu já quero os próximos livros dessa série
com urgência, por favor, arqueira, com urgência, por favor, autora Alissa, vamos lá, vamos trabalhar aí, traz pra gente os próximos livros, por favor, porque vale muito a pena. São 300 páginas que você lê assim, num piscar de olhos, piscou, acabou, e você se divertiu, e fica a minha indicação. Tá certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você já tiver lido o que você achou. Se você não leu e quiser ler, comenta aqui comigo também. Eu vou ficar muito feliz de saber que essa resenha te ajudou a querer ler este livro, tá bom? Eu vou deixar também o link aqui, ó, de onde vocês podem comprar. Comprando pelo link, você vai estar ajudando o canal a crescer, beleza? Bom, por hoje é só. Em breve, muito em breve, eu tô de volta. Não esquece de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho e no sininho, ativando as notificações. Não fica só assistindo, não. Vai lá, se inscreve, por favor, beleza? Segue a gente nas nossas redes sociais e não deixe de ir lá acessar o blog e conhecer as nossas muitas e variadas resenhas, que eu tenho certeza que você vai encontrar algo que você vai gostar também. Em breve, tô de volta. Tchau, tchau!